Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas quando vocês verem, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Hoje eu acordei assim e eu resolvi conversar com vocês. Hoje eu acordei pensando assim em algumas coisas da nossa vida em relação a sentimentos, tá? Que seria saudade. E a gente fica pensando assim, tanta coisa que às vezes a gente passa na vida e as pessoas passam por a gente, né? Muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar, muitas pessoas vão concordar e também muitas vão discordar, tá? É o meu ponto de vista, tá? Talvez alguém fale, nossa, Conce, eu concordo plenamente contigo. E outros vão falar assim, não concordo nada com o que você falou, tá bom? Então vamos lá, vou me identificar primeiro. Meu nome é Conce, eu moro aqui em Portugal há 2 anos e alguns meses. E eu moro na cidade de Leiria. E hoje eu vou falar o que fazer, às vezes, com o nosso sentimento. E o sentimento que eu vou falar hoje é a saudade, tá? A gente tem vários tipos de saudade, tá? De pessoas que já foram, de pessoas que ainda estão aqui, tá bom? E eu vou falar de pessoas e coisas, lugares, a minha saudade, o meu sentimento hoje e o que eu vou falar para vocês. Porque às vezes, pessoal, a gente fica pensando assim, só percebemos alguma coisa, tá? Quando realmente aquela coisa não existe mais e a gente realmente dá um certo valor nessas coisas, né? A importância de um lugar. Eu vou falar mais ou menos assim o que quero dizer de relação à saudade. É você estar em um lugar que você gosta, vamos dizer, eu aqui, estou aqui em Portugal, eu adoro Portugal. Aí às vezes as pessoas me perguntam assim, se você pensa em voltar para o Brasil? Aí eu, eu falo assim, penso, mas não sei como vai ser a minha volta. É o que às vezes acontece com muitas pessoas que estão aqui e que não sabem, não, estão aqui e às vezes precisa, às vezes está em uma certa situação que quer voltar, mas tem medo de voltar porque não sabe como vai ser. Não é o meu caso, tá? Vou até adiantando para vocês que isso não é o meu caso. É, quando eu falo de saudade de lugar, eu falo assim, eu estou em um lugar que eu gosto, tá? E posso voltar também para um lugar que eu gosto. Mas eu estou num lugar que me dá segurança, que me dá uma certa estabilidade, e posso voltar para um lugar que eu gosto, mas não posso, talvez eu não venha encontrar isso, tá? Essa segurança, essa estabilidade, mas é aquele mix de emoção, sabe? Que você fica pensando assim, mas e aí? O que é que eu vou fazer? Vou viver a vida toda aqui? Será que vai dar para viver? Será que a pessoa consegue, o imigrante consegue viver fora daquele local que você nasceu por muito tempo? Pode sim, pode viver, mas ele vai estar sempre com o pensamento naquele lugar. Ele vai estar sempre pensando, sabe? Eu vejo muito vídeo de pessoas, não só daqui de Portugal, pessoal, de outros lugares. O último vídeo que eu vi agora foi uma moça da Alemanha, casado com um alemão, e ela falando que ela pensa em voltar para o Brasil, mas não é bem da vontade dele,
E também, às vezes, ela se sente insegura por causa do, do Brasil em si, entendeu? Mas ela já está muitos anos, 20 e tantos anos na Alemanha, mas ela pensa no Brasil, ela pensa nas pessoas que ela deixaram lá, que deixou lá. Não vai ser a mesma coisa quando você retornar. Isso a gente tem que ter consciência que as coisas mudam, as pessoas mudam, né? Talvez vamos dizer assim, vamos dizer que às vezes aquele quadro que você deixou lá na parede, ele continua lá, tá lá parado, tá? Ninguém tirou do lugar, tá do mesmo jeito, a foto a última foto que você viu tá lá na parede, mas aquela pessoa que está naquela foto, ela não é mais a mesma pessoa. Talvez aquela pessoa seja você mesmo, ou seja alguém da sua família, tá? Não é mais aquela pessoa, mas o quadro a moldura é a mesma, tá? Aquela foto é a mesma, a posição é a mesma, mas as pessoas mudam, as pessoas envelhecem, as pessoas já não é mais aquele seu amigo que era um amigo de infância, ele já tem a vida dele, ele já não tem mais o mesmo pensamento de que você conheceu ele quando era na infância, até mesmo você mudou os seus pensamentos, né? Tudo isso é coisa de a gente às vezes pensar e falar assim, na verdade é o preço que a gente paga, né? É, não estou falando, pessoal, não estou falando só de migrar para outro país. Você não escolheu estar aí em Portugal? Aí é o preço que você está pagando. Não, eu imigrei no próprio Brasil. Eu saí do meu estado, tá? E fui para São Paulo. Quem não sabe, eu sou da Bahia, tá? Estado da Bahia. Eu fui para São Paulo, fiquei 30 e tantos anos. Paguei também um preço, porque se hoje eu retornar lá, que eu estou pensando em ir lá, porque tem muito tempo que eu não vou, se hoje eu retornar lá, eu não vou encontrar nada daquilo que eu deixei. Nada, nada, exatamente nada. Eu acho que eu não vou encontrar. Eu acho que eu não vou encontrar nem aquele quadro na parede que eu dei como exemplo, tá? Mas tudo bem, é o preço, tá? É a procura pelo melhor, pelo que a gente acredita. A gente não pode deixar também buscar isso, porque as coisas vão ser de uma forma diferente, vai mudar as coisas. Eu não vou ver um sobrinho crescer. Não vi meu sobrinho crescer, tá? Mas eu optei para ter a minha família e ver meus filhos crescer, ver meus netos crescer. Não é isso? A gente perde de um lado para ganhar de outro, ou vice-versa, ganha de um lado e perde do outro. É a vida, é a vida. Mas é uma vida que a gente às vezes pensa, e aí? Há algum pecado nisso? Não, não tem, pessoal. Não tem pecado nenhum. E é o que hoje eu acordei pensando nisso e eu fiquei imaginando assim. Hoje eu estou aqui em Portugal, glória a Deus, graças a Deus, eu estou muito bem, tá? Se alguém quiser, Consul, e aí, como é que está a sua vida aí em Portugal? Está muito bem, pessoal. Eu posso falar que eu estou uma pessoa estabilizada. Eu trabalho, meu esposo trabalha, a gente tem onde morar, a gente tem um nosso salário que a gente consegue fazer tudo, tá? Não sou rica, não vai pensar que alguém vai chegar aqui e ficar rica, não vai não, tá? Pode tirar como dizem os brasileiros, pode tirar o cavalinho da chuva, que rico não vai ficar não. O que você pode fazer é fazer uma economia, tá? Para você comprar alguma coisa, para você, às vezes, pagar algo também que você deixou pendente no Brasil, ou para você arrumar alguma coisinha que você tem lá, mas rico, não, esquece. Rico, esquece, tá? Então, assim, eu costumo falar que para mim ficar rica hoje, eu teria
ganhar na loto, tá? Que eu não vou ganhar nunca porque eu não jogo, ou ser herdeira de uma grande riqueza. E também não vou ser porque ninguém na minha família tem essa riqueza para deixar para mim, tá bom? Então, enfim, já me conformei, é isso mesmo e pronto, acabou. E tô feliz assim, tá? Sou feliz com pouco que eu tenho. Eu não acho pouco. Se alguém achar, tudo bem, mas eu estou falando pouco, mas aquele pouco que nos satisfaz. Eu vejo as coisas de uma forma que eu acredito que não tem aquele dizer que fala assim, o pouco é muito, o pouco que eu tenho é muito. Glória a Deus, graças a Deus. O pouco com Deus é muito. E é o que eu vivo, no pouco que Deus me dá e no que eu posso fazer, graças a Ele, se torna muito, tá? Importante é saúde, pessoal, é saúde. Tem que pensar nisso. A gente tem saúde, a gente tem tudo, não é mesmo? Muita gente vai ouvir esse vídeo e vai falar, é verdade, Cônsul. Eu já não tenho a mesma saúde que eu tinha antes, eu estou com algum problema, estou isso, eu preciso... Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei que eu não posso porque por causa da minha saúde, tá vendo? Enfim, aí eu estava falando, queria falar para vocês, esse sentimento, esse mix de sentimento que a gente, quando a gente é imigrante ou quando a gente sai do nosso convívio, tá? De estar onde você está e querer estar onde você poderia estar. Não sei se vocês vão me entender. Eu estar aqui, para mim tá ótimo, maravilhoso. Ah, mas e aí? Se eu quisesse estar no Brasil, eu vou estar da forma que eu estou aqui? Não, não vou. Mas isso não quer dizer que eu não queira, que eu não possa, né? Que a gente não pensa. Pensa. Ai, mas você está sendo ingrato, injusto. Você está aí de boa e está pensando em voltar para esse país aqui derrotado, o Brasil. Eu só ouço isso, tá, pessoal? Apesar que eu já ouvi algumas coisas positivas também. O Brasil só tem violência, só tem isso, as coisas estão muito caro. Gente, é o momento, é a dificuldade, tá? É assim, todo país passa por isso. Tá difícil, tá? Vamos procurar melhora. Mas não vai adiantar você reclamar e achar que vai melhorar. Não, não vai melhorar. Porque se você está aqui, vamos dizer, em Portugal, e passar por essa crise que está passando aí no Brasil, o que é que você vai fazer? Você vai sair desesperadamente, voltar para o Brasil? Ou vai continuar aqui, se manter firme para esperar as coisas melhorar, né? Porque de repente o Portugal já passou por uma crise, tá? Muitos países, a Espanha já passou por uma crise. A França ultimamente, já, não sei agora se já melhorou ou não, também já passou por uma crise. Aqui na Europa, muitos países já passaram por uma crise. Eu acredito que agora os Estados Unidos está passando por uma crise em relação aos imigrantes. Mas tem muitos que estão lá resistindo. Vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Tem muitos que estão lá firme e forte. Não, não vou sair daqui não, vou esperar isso passar. Não é mesmo? Tem muitos que saíram de lá. Tem muitos que migraram para outros países e tem muitos que voltaram para o Brasil. A mesma coisa é aqui. É o Brasil, desculpa. A mesma coisa é o Brasil. Está passando por uma crise. Muitos continuam lá firme e forte. Não, não vou sair do meu país. Vou continuar aqui e Deus vai me ajudar. A gente vai passar por essa. Tá? Tem muita gente, glória a Deus, que tem esse sentimento, que põe Deus na frente e fala, eu vou conseguir viver aqui no meu país. Não foi a primeira crise que eu estou passando e não vai ser a última, mas eu estou aqui firme e forte conforme a palavra do Senhor. E tem gente que sai, tá, do país porque procura, não, eu não quero passar por isso, eu vou
fazer outra coisa, vou emigrar, vou para outro estado para ver se melhora, vou para outro país, né? É assim que a gente vai fazendo. A vida é isso, é um círculo. A vida a gente vai, ó, mudando. É uma mudança constante. Importante é você não ficar parada como aquele quadro que eu falei. Aquele quadro que eu falei, ficar parado lá, com medo. Ai, não vou me movimentar, não vou sair do lugar, porque de repente, se eu for para um lado, vai acontecer isso, se eu for para o outro, vai acontecer aquilo. Não, eu prefiro ficar aqui paradinha, quietinha, para nada acontecer. E as coisas estão acontecendo, e as coisas estão passando, e você ali parada, com medo de se arriscar, de buscar o melhor para você. O melhor para você não quer dizer que é você sair do seu país, tá? É você se movimentar, é você ter uma atitude. O melhor é isso. Às vezes, no próprio lugar, no próprio ambiente, se você dá um passo para a direita ou para a esquerda, ali pode estar o melhor para você. Mas não, você está ali parada, 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 com medo. É assim, pessoal. Tem todo tipo de pessoas. Eu me considero uma pessoa muito ativa, muito daquela que, eu quero, eu vou e pronto, vamos ver. Se não der certo, eu volto, eu desisto, pessoal, ai meu Deus, eu não gosto nem de falar um pouco da minha vida, porque eu tenho tanta coisa para contar, tanta coisa. Dá um livro, tá? É muita coisa para falar assim em poucas horas. Eu já para vocês tirar uma ideia, falar, e aí, como é que foi esses anos todos da sua vida? Quando eu fui para São Paulo, eu já abri uma escolinha e já montei uma escolinha, tá? Uma escolinha que eu vi a necessidade das minhas amigas, que precisava de alguma coisa, de alguém para olhar os filhos dela, eu já montei uma escolinha. E antes de funcionar, eu fechei. Porque o medo me travou. Aquele medo da responsabilidade, tá? Montei, estava tudo montadinho, tudo lindo. Um berçário, tinha berço para criança, tinha lugar para as crianças brincar, para as crianças se alimentar. E antes que abrisse, travei. Tá vendo? Acontece. Já montei uma lanchonete, no Brasil fala lanchonete, na garagem da minha casa, de uma casa que eu tenho. Ali eu deixei funcionar. Só que o medo, olha como o medo está sempre constante na nossa vida, gente. E é isso que a gente tem que... Mas eu tentei, tá? Mesmo com medo, eu fui lá e fiz, tá? Toda vez que parava um motoqueiro em frente da lanchonete, eu ficava com medo. E como eu ficava o dia todo sozinha ali, não tinha uma rede de apoio, alguém para me ajudar, uma coisa assim, eu ficava o dia todo. Estava indo bem, graças a Deus. Aí o que acontece? Eu fechei com medo da violência, tá? E olha que isso tem anos, tá? Já, já eu trabalhava nas Casas da Bahia, saí da Casa da Bahia, fiz um curso de cabeleireira e abri um salão na minha casa. Esse aí não foi medo, não. Não foi medo. Foi achar, estava me fazendo mal em termos de... Eu trabalhava sozinha e aquilo já estava me prejudicando em termos de movimento, de mão. Estava me deixando já com os nervos, sei lá, a circulação inflamada, então eu preferi parar. Tá? O que é que eu mais fiz? Já vendi cachorro quente na rua, em Osasco. Osasco, não sei se alguém conhece. Se tem alguém de Osasco aí que me acompanha, Osasco é a cidade do cachorro quente. Eu já vendi cachorro quente na rua, tá? E assim vai. Trabalhei em várias lojas, departamento, Magazine, Casa Bahia, e outras lojas. Fui para Maceió, abri uma lanchonete em Maceió,
Não, lanchonete era uma pastelaria. Eu falei, vou abrir uma pastelaria porque os pastel de Maceió é chamado pastel de vento. Não tem nada dentro, pessoal. E eu abri essa pastelaria lá em Maceió com o pastel de São Paulo, porque é um pastel maravilhoso. Ó, parabéns, parabéns os paulistas, os paulistanos que fazem esses pastéis maravilhosos. Então eu abri um pastel, o nome da pastelaria é Pastelaria Paulistana, tá? E o meu pastel era muito bom mesmo. Era um pastel recheado, eu fazia aquele pastel que tem na feira, sabe? Muito maravilhoso. Só que o ponto que eu abri o negócio era um ponto, não era muito viável, porque não tinha lugar para. Desculpa, eu estou olhando aqui o horário, que daqui a pouco eu vou trabalhar, tá? E deixa eu olhar que horas são. É 6 horas. 6 horas. Vou acelerar porque eu ainda vou tomar banho. Vou tomar café para me trabalhar. Então, o ponto que eu trabalhava não era um ponto muito bom, porque não tinha paradas, tá? Era uma avenida e não dava recursos para as pessoas, a família parar, a pessoa que vinha do trabalho parar com o carro e ir lá comer o pastel. E era um lugar que não tinha muito lugar para estacionar. As pessoas gostavam do meu pastel, falavam, nossa, eu saí de tal lugar para vir aqui comer o seu pastel, mas é muito ruim estacionar aqui. Aí eu cheguei, parei também, porque eu vi que também não adiantava eu insistir em algo que não ia, não ia dar um retorno. Aí eu voltei a trabalhar no comércio nisso, tá bom? Enfim, pessoal, eu comecei a falar de saudade, terminei falando do que eu fazia, aquilo tudo, mas a minha mensagem para vocês hoje, tá? É falar, não desista de nada, 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 nada que você venha fazer. Tenta, pelo menos vai dar primeiro passinho, tá bom? Não fica lá parado esperando as coisas acontecer, porque não vai acontecer. Você vai se tornar aquele quadro que está lá na parede, tá? Parado. O tempo passando e você ali parado, tá? Só que o quadro tá com a mesma imagem e você não vai mudar. O tempo vai mudando a gente, e mesmo você parado, você vai envelhecer, seus ossos vão travar. Se movimenta, movimento. A vida é um círculo, a gente tem que se movimentar. É tanto que na palavra faz assim, fala para a gente agir, faz sua parte que eu lhe ajudarei. Não tem essa parte? Não tem esse dizer? Não é um dizer bíblico, mas Deus fala para você fazer algo e orar e colocar na mão dele, que ele vai te ajudar. Então, pessoal, muitas pessoas falam, Conso, eu preciso fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo. Se movimenta, não adianta você só falar. Para mim, eu queria muito poder ajudar muitos que falam isso, mas não tem. É você que tem que se ajudar, é você que tem que fazer algo por você. Não adianta você achar que as coisas vão acontecer, porque você parado nada vai acontecer, tá? Ai, mas eu tenho medo. Então fica difícil. Vai orar e pedir para Deus tirar esse medo de você, tá bom? Porque é bíblico. O medo não é de Deus. O inimigo te para. É isso que ele quer. Ver você parado ali, a merecer dele, fazer, agir como ele quiser. Ele usa a sua mente para fazer. As pessoas que têm atitude, que têm ação, tá? São pessoas ativas, não só fisicamente, mentalmente, mas espiritualmente. É o que Deus quer que a gente. Tem uma música que fala assim: Espírito Santo vai, circula por todo lugar. Ele vai girando, ele vai girando, vai girando. O Espírito Santo está ali, ó, querendo girando ao redor de você, querendo te ajudar, só que você para e deixa as coisas paradas e não tem como ele entrar para te ajudar.
acorda, acorda para a vida, porque a gente tem vida, e quando a gente tem vida, a gente tem que viver, tá bom? Não espera as coisas chegar a um ponto e você fala, ai meu Deus do céu, o que é que eu fiz da minha vida? Ai, se eu tivesse saúde, ou se eu tivesse isso, se eu tiver... Não tem que ter nada, a gente tem que viver o hoje, com o que a gente tem hoje, gente, tá? Desculpa aí meu tom de voz, que eu alterei um pouquinho, mas é que às vezes é de mim mesmo, tá bom? Vamos viver o que a gente tem hoje. Ah, não, é muito fácil você falar isso. É fácil falar isso, mas eu já fiz isso, tá? E não foi fácil. Não foi fácil. Muita gente faz isso e não é fácil, tá bom? Pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Que a gente seja digno de tudo, tudo que a gente tem, tá? E a gente agradecer, porque a gente recebe uma benção todos os dias quando a gente levanta, que é isso, ó. O fôlego da vida, a gente está respirando. Vamos agradecer por isso, tá? Que Deus não deixe que nada, nada falte para nenhum de nós. E vamos ter fé, esperança naquele lá de cima. É Ele que nos guia e nos guarde. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus.